Noite, turma. Parece que estamos longe, mas estamos próximos, graças aí à tecnologia, né? Então a gente não vamos aí perder tempo e vamos prosseguir aqui no nosso conhecimento, tá? A gente vai passar aqui uma atividade para a gente retomar o que a gente viu e onde a gente passou pelo conhecimento da formação das primeiras comunidades, de primeiros agrupamentos humanos na história, né? Então a gente vê aí justamente nesse período, né, e aí o que a gente chama de pré-história, né? O maior período aí da história da humanidade, como eu expliquei para vocês, um período aí de 1 milhão de anos que a gente acaba explicando aí geralmente em 1, 2 aulas, porque realmente tem pouquíssimas informações do período, mas temos bastantes evidências, né? Então, é justamente importantíssimo a gente entender a formação da história a partir dos primeiros agrupamentos humanos. Então, nós temos aí nessa imagem uma foto de uma arte rupestre, né? Que é a arte justamente do período paleolítico, onde os homens mostraram suas primeiras manifestações de comunicação e artística, né? Então, justamente esse capítulo, ele trata basicamente sobre isso, sobre esse período de formação das primeiras comunidades humanas. É por isso que a gente deve pensar, né, e aí o termo chamado civilização, né? De fato, a gente vai ver, e aí a gente chegou até a comentar sobre os sumérios, sobre a região da Mesopotâmia, justamente o termo civilização, né? Então vai ser super comum a gente identificar essa palavra como civilização. Porém, a gente tem que ter em vista justamente uma opinião crítica, tá? Sobre esse conceito do que a gente pode definir como civilização. Por que a gente tem que pensar de maneira crítica? Porque o surgimento desse termo surge ali no período do século XVIII, no Iluminismo na Europa, onde os povos europeus estavam em constante contato com outros povos de outras culturas do continente africano, do continente asiático e até mesmo dos indígenas aqui da América, onde os europeus, os iluministas, criaram o termo civilização para falar, olha, esse estilo de vida que a gente vive aqui na Europa é civilização. Agora, esses povos aí que andam aí sem roupa, que andam por aí com ferramenta arcaica, que andam por aí sem tecnologia nenhuma, esses não são civilizados, né? Então, quando a gente pensa dessa maneira, a gente acaba até hoje reproduzindo esse mesmo preconceito, digamos assim, que tinha da Europa com outras culturas, com outros povos. Então os europeus olhavam para si mesmos como uma civilização e olhavam para povos da África, da Ásia e da América como sendo povos bárbaros, povos não civilizados, né? Então, de cara a gente já vê isso, né? Que o conceito de civilização é um conceito muito problemático. Porém, né, o antropólogo brasileiro Jaime Pinsky, né, ele é professor da USP, e ele tem uma definição muito bacana, bem, digamos assim, direta ao ponto do que é a civilização, né? Para ele, só há civilização se um determinado grupamento humano vive sob uma política formal, ou seja, existe um rei, um pajé, um presidente, um ditador, seja lá qual o nome que você queira dar, mas que tenha uma liderança formalizada, que tenha uma administração centralizada, ou seja, cobrança de impostos, censos, mapas, né? Justamente qualquer coisa que indique que existe uma administração, crenças religiosas, e principalmente, né, a formação de cidades. Então, digamos, pelo pensamento de Jaime Pinsky,
justamente o que não está dentro desse tipo de sociedade não pode ser considerado civilização, né? Dentro de uma perspectiva mais rígida de pensamento, né? Então, por exemplo, os índios no Brasil, na época lá da descoberta do Cabral, segundo essa definição de Jaime Pins, que não é uma civilização, porque eles não têm um rei, não têm uma administração centralizada, a crença tem até crença religiosa, mas sobretudo não tem cidades, né? Eles viviam em pequenas comunidades. Então, quando a gente fala em surgimento das comunidades, nós estamos falando desde o período da pré-história, né? E aí, quando a gente fala do período da pré-história, como a gente viu no período paleolítico, que é o maior de todos, e o período neolítico, né? E principalmente nesse período aí curto, de 10 mil a 5 mil anos antes de Cristo, nós vivemos uma verdadeira revolução, que foi a Revolução Agrícola, ou seja, a revolução onde os homens passaram de viver como no período paleolítico, de maneira nômade, né? De buscar sobrevivência através da caça ou da coleta de materiais na floresta, e passaram a eles mesmos produzirem seus produtos, seja no campo, a partir da agricultura, ou seja no pasto, a partir justamente ali da produção, do cuidado de animais, né? Do pastoreio, né? Da pecuária, melhor dizendo. Então, ou seja, a partir do momento neolítico, os homens eles passam a se reunir, passam a viver de maneira sedentária, sobretudo graças à possibilidade técnica deles desenvolverem a agricultura. É por isso que os primeiros registros de comunidade nós temos na região chamada de Crescente Fértil. Essa região chamada de Crescente Fértil era uma região onde era extremamente seca, onde fica ali parte do Egito, indo até hoje, onde é o Iraque. E principalmente, essas regiões eram regiões banhadas por 3 rios fundamentais: o rio Tigre, Eufrates e o rio Nilo. Justamente esses rios foram os rios que possibilitaram o desenvolvimento técnico, tecnológico da humanidade. Por quê? Foi justamente lá onde os primeiros homens, além de se reunirem para justamente plantar, foram lá onde eles desenvolveram a civilização, né? E aí você vai lembrar do que eu acabei de dizer sobre o Jaime Pinsky. Incentivados pelo quê, professor? Incentivados pela necessidade de usar, ou de pelo menos tentar controlar a natureza, né? Regiões como da Mesopotâmia, banhada pelo rio Tigre e rio Eufrates, eram regiões onde esses rios eram irregulares. Tinha épocas do ano que o rio era cheio e tinha épocas do ano que o rio secava. Tinha épocas do ano que o rio inundava e lambia tudo que vinha no caminho, e tinha épocas em que o rio estava tranquilo. Então, os homens buscaram, a partir da tecnologia, criar barragens, criar tanques, né, que aqui no Brasil a gente chama de açude, criar uma série de diques, uma série de mecanismos onde os homens precisavam, pela tecnologia, dominar a natureza e transformar a sua vida num mundo um pouco melhor. É nesse sentido que você em casa vai fazer, e a gente vai corrigir daqui a pouco os exercícios da apostila 26, 27 e 28, ok? Estou aguardando aí vocês fazerem, e aí em breve a gente já faz a nossa correção, ok? Uma boa noite.